O programa Destaque desta semana está recebendo para uma conversa aqui nos nossos estúdios, com muito prazer, o secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, o ex-deputado federal André Figueiredo, presidente do PDT do Ceará. Natural de Fortaleza, André Peixoto Figueiredo é formado em Economia e Direito, especializado em Comércio Exterior. Filiado ao PDT desde 1985, começou a trajetória política como presidente da Juventude Socialista do partido. Em 1994, assumiu o primeiro cargo público como subsecretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Ceará. 11 anos depois, tomou a frente da Secretaria de Esporte e Juventude no mesmo estado. Em 2005, assumiu o mandato de deputado federal, sendo eleito vice-líder da bancada do PDT. Atualmente é presidente estadual do PDT cearense. André, eu queria que a gente começasse a nossa conversa, que você falasse sobre o programa ProJovem, e o objetivo desse programa é atender a quantos jovens no Brasil? Bem, o ProJovem eu me sinto muito à vontade de conversar, uma vez que eu fui aqui no estado do Ceará, fui o primeiro secretário de Esporte e Juventude, e quando assumi o mandato de deputado federal, tive a oportunidade de relatar a medida provisória 238, que criou o primeiro ProJovem. O ProJovem ele é um programa que visa qualificar profissionalmente, elevar a escolaridade de jovens entre 15 e 29 anos de idade. No caso específico do ProJovem, que hoje está na esfera de atribuição do Ministério do Trabalho e Emprego, que é o ProJovem Trabalhador, nós trabalhamos com jovens entre 18 e 29 anos, e só no ano de 2009, nós pretendemos colocar em cursos de qualificação profissional 250 mil jovens no nosso país, certo? Isso só no ProJovem Trabalhador, sem contar com as outras modalidades do ProJovem, que é o ProJovem Urbano, que é coordenado pela Secretaria Nacional de Juventude, o ProJovem Adolescente, que é do Ministério do Desenvolvimento Social, e o ProJovem Campo, que é do Ministério da Educação. Então, nós temos aí que há um contingente de aproximadamente 700 mil jovens ano são beneficiados com esse programa, que, como eu disse, visa elevar a escolaridade para aqueles que ainda não concluíram o ensino fundamental, qualificar profissionalmente e, posteriormente, inserir no mercado de trabalho. De cada 100 jovens ou 1.000 jovens qualificados, existe uma obrigação por conta da entidade conveniente, seja ela uma prefeitura municipal, seja ela um governo de estado, ou seja ela uma entidade, uma organização da sociedade civil, ela tem que inserir pelo menos 30% desses jovens ao final dos 6 meses, que é o tempo que dura a qualificação profissional. Eles têm a obrigação de inserir no mercado de trabalho 30% desses jovens. André, a mim me preocupa muito quando eu vejo esses programas que tratam de colocar, de inserir jovens em situação de risco ou fora da faixa em um programa desse. E quando você faz isso e diz que a obrigatoriedade é 30% das prefeituras empregarem, mas esses funcionários não vão concorrer e com os empregadores formais, os estudantes formais, aqueles que não estão em risco e que também não têm emprego e que precisam do primeiro emprego, em um Brasil imenso desse, uma juventude hoje e melhorando a escolaridade nos ensinos e fundamentais e médio hoje no Brasil, com essa grande melhora, você não acaba também fazendo com que o programa perca um pouco dessa capitalidade? Não, muito pelo contrário. Nós estamos trabalhando, como você bem colocou, com jovens completamente excluídos do processo de educação formal. Eles não podem ter concluído o ensino superior. E são jovens que estão em famílias cuja renda per capita é de até um salário mínimo. Então são jovens completamente excluídos que cabe ao governo dar condições para que esses jovens saiam de uma eventual criminalidade, de um eventual contato com o mundo das drogas, prostituição, enfim, tudo que é de mal que assola a nossa juventude, e que nós possamos dar alternativas para que esses jovens possam estar no dia a dia tendo uma ocupação. E quem determina essa ocupação é a Prefeitura Municipal. Trabalharemos com o município de Caucaia, por exemplo. Caucaia é um município que tem uma peculiaridade voltada ao turismo, tem também um polo metal mecânico e um polo têxtil que está se configurando como um grande alavancador do desenvolvimento do município de Caucaia. Então, cabe ao município pedir qualificação para esses jovens na área metal mecânica, na área têxtil, na área de turismo e hospitalidade. Então, nós temos arcos ocupacionais que são pré-desenhados, pré-configurados, para que as prefeituras possam optar, dentre esses arcos ocupacionais, aqueles que são mais específicos para o município. E cabe às prefeituras, logicamente, acionarem os empregadores, os
as empresas que lá vão se estabelecer. Cabe à Prefeitura também dar facilidades para que pequenos empreendedores, por exemplo, possam se formalizar e, consequentemente, estarem inseridos no mercado de trabalho. Então, hoje, se nós estamos trabalhando com um contingente muito alto de jovens que estão completamente excluídos de uma possibilidade de primeiro emprego por conta de que não tem nenhuma qualificação, o ProJovem vem justamente ao encontro dessas ansiedades e, consequentemente, é um grande programa, talvez o maior programa que já existiu para a juventude brasileira. E em relação à qualificação, essa qualificação será dada por que tipo de instituição? Bem, as instituições que já têm uma trajetória nesse ramo de qualificação, que já tem uma trajetória no ramo da educação. Então, evidentemente que todos os programas são precedidos de uma chamada pública, e essa chamada pública, lógico, não pode privilegiar apenas preço, porque às vezes vem algumas entidades que não têm a menor capacidade de executar uma qualificação profissional e colocam um preço inexequível, um preço muito baixo, acaba ganhando, e isso não é o nosso interesse. É por isso que nós estamos sempre alertando que para as prefeituras, para os governos estaduais, é indispensável que elas contratem entidades que já tenham uma trajetória, lógico, que já tenham toda uma metodologia para que nós não tenhamos, de repente, recursos públicos sendo jogados fora. André, eu tenho visto reclamação em todos os níveis da prefeitura, do governo federal, governo estadual, governo municipal, em relação à Lei 866, porque para você contratar qualquer entidade precisa passar por uma licitação pública. O governo tem privilegiado as licitações por pregão eletrônico, né? E todos, como é que você pode, por exemplo, usar a legislação, por exemplo, para contratar o professor especialista na área tal? Isso não dificulta um pouco essa implementação desses programas no Brasil? Não atrasa um pouco esses programas? Não, quando você vai contratar especificamente uma pessoa física, no caso de um professor, você utiliza a questão do notório saber. Mas quando você vai contratar entidades que vão dar curso de qualificação, você não pode, como eu disse, apenas atentar para a questão preço. Então, você tem que colocar modalidade técnica e preço, né? Justamente para que as pessoas possam ter a consciência de que não é apenas o fator preço que vai influenciar na contratação daquela entidade, mas toda a experiência daquela entidade, toda a proposta técnica, pedagógica também vai ser levada em consideração. Concordo que a Lei 8666 precisa ser aperfeiçoada, mas não pode ser aperfeiçoada de maneira a que, de repente, abra portas para eventuais contratações que sejam também escusas, né? Nós não queremos de nenhuma maneira, eu acho que não cabe aos governos, em qualquer instância que seja federal, estadual, municipal, contratar entidades, dar facilidades para que, de repente, recursos públicos sejam colocados no ralo. Não é isso que nós queremos. Sabemos que os recursos são escassos, portanto, precisamos contratar, levando em consideração o preço, de modo a evitar eventuais superfaturamentos, mas também a questão, no caso de uma qualificação profissional, do conteúdo pedagógico. E quando termina esse projeto, como é que é feita uma pesquisa depois para ver se o resultado, como é que é feito o resultado desses treinamentos? Esse treinamento tem uma avaliação, e essa avaliação é que faz com que essas instituições tenham a obrigação de qualificar, porque quando você pensa em vou qualificar 1.000 jovens, e vou aproveitar 300 jovens, no mínimo de 300 jovens, para a empregabilidade. E os outros? Bem, a obrigação da entidade conveniente é para que aqueles jovens que forem inseridos, ela já presta conta determinando onde foram inseridos. E os restantes, eles têm a obrigação de serem inseridos no Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, ou seja, no SINES, certo? Então, há a obrigação da entidade conveniente de inserir todos esses jovens no Sistema Nacional de Emprego, justamente para que nós possamos ter, por parte das empresas empregadoras, o cadastro e, consequentemente, nós possamos possibilitar a intermediação de mão de obra. Ou seja, a empresa precisa contratar alguém com qualificação, por exemplo, na área de construção e reparos, na área hidráulica, na área elétrica. Então, ela sabe que ali tem um jovem que já foi qualificado pelo ProJovem. Então, quem não foi inserido, de qualquer maneira, o restante precisa ser devidamente cadastrado no Sistema Nacional de Emprego.